Queria agradecer ao Viana e a toda a diretoria do Cresce. O assunto, não sei se é um assunto para uma sexta-feira, né? Tributos, nós estamos aqui, né? Eu acho que no mês passado todo mundo aqui fez a declaração de imposto de renda. Eu não sei se vocês suaram frio na frente de apertar o botão para mandar, né? Então vamos tentar entender um pouco como funciona essa questão tributária no nosso país, que é bem complexa. E vamos ver se no ano que vem, quando forem fazer a declaração, seja uma coisa mais tranquila, né, e que vocês tenham menos insegurança nisso. Bom, aqui eu trouxe uma frase, para começar a nossa apresentação, de um senhor chamado Benjamin Franklin. Ele é americano. Dizem que ele inventou a lâmpada e tal, uma coisa assim, né? E é uma frase que tem mais de 200 anos. Então ele fala assim: certeza, nesse mundo nada é certo, apenas a morte e os impostos. Acho que retrata bem. Se ele fosse brasileiro e vivesse nos dias atuais, a frase estaria assim, super atual, né? Bom, na primeira parte da apresentação, vou botar um pouco de medo nos senhores e mostrar o que acontece com quem omite receitas, recebimentos, né? E nessa hora eu peço que vocês façam uma reflexão seguinte. No mês passado, nesse mês, pensa todo o valor que você recebeu, seja de comissão ou se tem alguém aposentado aqui do INSS, e o que você fez com isso? Se você pôs no banco, se você pôs no bolso, se você declarou para o fisco, vai declarar para o fisco. Pensa nisso. Pensa desde janeiro, tudo que você ganhou e o que você fez com isso e como vai declarar para o governo. Vai pensando nisso. Tá? Então aqui eu vou fazer a leitura. Vocês têm aí, né? Tá no material. Opa, aqui, ó. Esse está aí no material de vocês. Às vezes é um pouco longe ler aqui na tela, né? Então a gente trouxe impresso. Então eu vou fazer a leitura aqui. É um acordo no Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. O Conselho de Contribuintes é a segunda instância. Quando alguém sofre uma fiscalização, ela começa na Delegacia da Receita Federal. A pessoa é intimada a apresentar esclarecimentos para um auditor fiscal e existe uma decisão, uma multa, que é chamada glosa, e pode ser feito um recurso para um Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Então essa aqui é uma decisão de segunda instância da Receita Federal, que nós vamos ler agora, para entender o que acontece com quem omite receitas. Gastos e ou aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível. Ou seja, você gasta no cartão de crédito 5, 10 mil por mês e declara no imposto de renda 2 mil. Né? Tem uma coluninha lá que você põe mês a mês quanto você recebe. Você põe 2, 2, 2, 2, 2, 2 e gasta no cartão 5, 5, 5, 5, 5. E a administradora ela é obrigada a informar para o governo o seu CPF e o valor que você gasta todo mês no cartão de crédito. E o governo sabe quanto você declarou de receita pela sua declaração de imposto de renda. Então vamos lá. Gastos e aplicações incompatíveis com a renda declarada disponível. Levantamento patrimonial. Fluxo financeiro. Renda presumida. Base de cálculo. Período base de incidência. Apuração mensal. O fluxo financeiro de rendimentos e despesas, aplicações, fluxo de caixa, a partir de 1º de janeiro de 89, no caso desse contribuinte, né? Será apurado mensalmente à medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, onde serão considerados todos os ingressos e dispêndios realizados no mês pelo contribuinte. Olha lá, onde serão considerados todos os ingressos é receita, e dispêndios realizados no mês pelo contribuinte. Caracterizada a omissão de rendimentos, a realização de gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte. Então, basicamente, ele fala o seguinte, ele pega o que a pessoa gasta, cartão de crédito, pega o extrato do banco dela, vê todo o gasto dela e vê quantos ela declarou para o fisco. Se ela gastou 10 e declarou que ganhou 2, esses 8 de diferença o fisco vai tributar. Entendeu? Então é muito perigoso a gente receber valores e não declará-los,
mesmo que seja em dinheiro, e guarde embaixo do colchão, e começar a pagar um monte de conta com isso. O cartão de crédito é o maior exemplo aqui, porque hoje em dia todo mundo tem, e todo mundo só passa cartão, e chega aquela fatura. Tá? Então vamos continuar botando medo em vocês. Depois a gente dá a solução, tá? Depois do lanche. Antes do lanche é uma coisa bem indigesta. Depois a gente arruma. Tá. Daí aqui no segundo slide é o momento da incidência do imposto. Vou ler também. Essa parte é meio chatinha. Vamos lá. Excetuadas as hipóteses expressamente definidas em lei com o fato gerador anual, a regra de tributação dos rendimentos percebidos pelas pessoas físicas é o momento da percepção do rendimento. Ou seja, mensalmente tem que se apurar o que se recebe, no caso de você, da título de comissão. Né? Então é interessante vocês colocarem lá, janeiro, anota tudo que ganhou. 500 daqui, 200 dali, 1.000 de lá, tem um valor total, vai, 3.000. Fevereiro, 2.000, março, vai anotando isso. Porque é mensal a apuração do imposto de renda. Tá? Por mais que depois tenha a declaração anual, que é uma declaração de ajuste, na verdade. Mas a conta é mensal. Tá. De acordo com o artigo 4º, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 42 da Lei 9.032, na hipótese de presunção de omissão de rendimentos, caracterizada pela existência de depósitos em instituições financeiras sem comprovação de origem, o imposto incide no mês e tem por base a tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira. Então vamos lá. É o caso que eu estou explicando. Vocês receberam valores, depositaram na conta pessoal dos senhores lá. Né? 1.500, 1.500. Foram depositando dia a dia. Né? Chega na declaração de imposto de renda que vocês apresentaram mês passado, vocês não somaram os depósitos por mês e jogaram a declaração. Vocês fizeram da sua cabeça, botaram lá 2, 3, 2, 3, 1, 2. E aí, um dia que um auditor fiscal pega a sua declaração e pega seu extrato bancário, ele vai começar a somar depósito por depósito e ver o total mensal e comparar com a sua declaração de imposto de renda. Entendeu? E aí a diferença ele vai te multar. Olha o risco que a gente está correndo. Eu estou presumindo que vocês fazem tudo errado. Se alguém fizer tudo certo, melhor. Tá? Mas, pelo conhecimento que a gente tem, sabe que a gente é o país do jeitinho, a gente declara metade, né? Então, e estou botando medo também, vamos ensinar a fazer a coisa certa. Bom. Aqui mais algum slide aqui sobre esse tópico ainda, do risco em emitir receitas. Os bancos devem fornecer dados à Receita Federal. Bom, o negócio é o seguinte. Todo depósito de R$5.000 ou mais que os senhores fazem na sua conta pessoa física, o banco automaticamente informa o COAF. É uma coisa automática. O gerente não precisa nem apertar o botão. Se eu depositar 5.000 na minha conta hoje, amanhã o COAF já sabe. Tá? E aí, vamos supor que eu fiz 4 depósitos de R$5.000 ano passado na minha conta. E no meu imposto de renda, eu declarei lá naquela tabelinha mensal 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Tem alguma coisa errada? Vamos me chamar para... Ô, Rogério, vem cá. O COAF mandou para a gente aqui esses depósitos de 5.000. Você está declarando 2, cadê a diferença? Daí eu tenho que explicar, né? Ganhei do meu pai, ganhei da minha irmã. Não sei. Enfim. Do amigo, uma doação. Cunhado não é amigo. O meu até que é legal. Então, isso que eu estou explicando. A declaração, ela chama declaração de ajuste anual. Então, o que importa, na verdade, é mensalmente você ir somando e apurando por mês. Eu até tenho aqui no meu pendrive o programa do imposto de renda. E eu não sei se... Eu posso até abrir depois. Eu não sei se faz pouco tempo que vocês fizeram, vocês têm na cabeça ainda. Tem uma telinha lá no programa que é assim, rendimentos recebidos de pessoa física. Daí uma grade que tem assim, janeiro, fevereiro, tem os meses do ano.
Vocês fizeram a declaração? Lembra dessa grade aí? Isso. Então. Aí nessa grade você coloca o total do mês, entendeu? Por mês. E aí você coloca a dedução de plano de saúde e tal. Por isso que é um ajuste anual, entendeu? Porque, por exemplo, dedução de plano de saúde e despesa médica é na declaração de ajuste anual, não é numa apuração mensal. Entendeu? Oi. Se a Receita não me pegou ainda e eu quiser fazer o ajuste, existe alguma multa prevista em lei para eu pagar antecipadamente? Essa pergunta geralmente fazem no final. Você pode a qualquer momento retificar a sua declaração de imposto de renda. Se tiver algum saldo de imposto a pagar, você paga. Se você for pego na fiscalização, a multa é 100%. Né? E diminui de 50% se você paga. Se você já faz agora, você agora já pega a sua declaração do ano passado e já retifica. Se tiver saldo de imposto a pagar, daí a multa é só sobre aquele valorzinho, a multa sobre tributos federais. É 0,33 ao dia, o atraso. Tá? E não vai ser nem tanto, porque ainda tem cotas que vão vencer para frente. Então, se alguém quiser fazer a declaração, não tem grandes problemas. O problema é quando aparece, né? O último, 2009. Não sei. Bom. Se a pessoa ela te pagou R$9.000 e ela te deu, aí você pede, ó, faz um cheque de 5 e um de 4. Ela vai declarar que ela pagou para o Rogério R$9.000. O Rogério vai ter 2 cheques. Isso aí tem problema? Você consegue evitar isso aqui? Esse é um caso que a gente vai tratar também na segunda parte. Porque eu sei que muitos de vocês trabalham juntos, né? Então fazem uma venda, vai 10 mil, só que as 10 mil dividem em 3, 4. E às vezes a pessoa que está pagando a comissão, faz o recibo, né? Aí a pessoa põe lá que ela pagou 10 mil para vocês, tem que passar para os outros. Isso nós vamos resolver na segunda parte da apresentação. Tirar uma dúvida. Sim. Novamente, desculpe aí interromper, já está interrompendo. É o seguinte, o ideal é não pagar, é pagar o imposto de renda a partir do momento que você recebe no mês a sua comissão, já fazer o recolhimento? Então, isso também nós vamos falar na segunda parte, que é a questão do carnê-leão. Eu diria que aqui eu estou botando medo em vocês para depois dar a solução. Uma delas é o carnê-leão. Mas independente de você recolher todo mês ou só no ajuste anual, o que vocês têm que fazer desde agora é começar a anotar tudo que recebe num caderno. Vou escrever lá, janeiro. Põe as datas e os valores que receberam. Tá? Evidentemente, se você recebeu uns R$300, pôs no bolso e gastou no restaurante, tudo bem. O problema é você pegar os valores e depositar na sua conta bancária e pagando contas. Então, a partir de agora, vocês têm que ter um caderno, que você escreve lá o mês de janeiro, vai anotando o que recebe e totaliza no final do mês. Em vez de livro no caderno, pode fazer o livro caixa? Então, você já está complicando. Eu estou fazendo uma coisa assim. Vamos partir do básico, do mínimo, para complicar. Né? E na segunda parte a gente vai dar desde a solução mais básica até a mais extravagante. Eu estou falando assim, do mínimo. Sem falar em livro caixa. Né? Bom, continuar botando medo em vocês. Vamos lá. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu que os bancos devem fornecer ao fisco informações sobre os dados financeiros do correntista de Florianópolis. A medida considera legal a Instrução Normativa 802 de 2007 da Receita Federal, que institui a obrigação. Após ter seus dados informados à Receita Federal, o correntista moveu a ação na Terceira Vara Federal de Florianópolis contra a União, alegando quebra de sigilo bancário e solicitando que as instituições financeiras fossem desobrigadas de fornecer qualquer informação bancária a seu respeito. Como a sentença foi procedente, a União recorreu à segunda instância. O julgamento ocorreu em outubro de 2008 e a Terceira Vara decidiu por unanimidade dar provimento ao apelo da União. Com o fim da CPMF, foi publicada a Instrução Normativa declarando que as instituições bancárias
tem o dever de informar o fisco sobre operações financeiras com valores superiores a R$ 5.000 para pessoas físicas, que eu estava falando, e 10 mil para pessoa jurídica, realizadas por seus correntistas. O relator do processo no tribunal, desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, citou o parecer do Ministério Público, segundo o qual não se trata de quebra de sigilo, mas sim de transferência de sigilo da instituição para a autoridade fiscal. Então, é o que eu estou dizendo. Num procedimento fiscal, o auditor pode pedir para o seu banco o seu extrato. Olha que desastre. Imagina. Então, o Palocci ele quis fazer tudo certo, mas fez tudo errado, né? Bom, vamos lá. Bom, então agora sim, já botei medo em todo mundo. E a gente já combinou que, independente de recolher carnê-leão, né? A gente tem que ter um caderno, onde a gente vai anotar o mês e o que vai recebendo no mês. Depois a gente vê o que a gente faz com esse valor, mas vamos anotar. Também quero falar uma coisa. Eu estou botando medo, mas eu não sei se tem alguém aqui que tem CNPJ, tem imobiliária. Daí a coisa é um pouco mais simples. Tá? Vamos falar também desse caso, de quem tem imobiliária e CNPJ. Estou falando para quem é autônomo mesmo. Bom, agora precisamos entender um pouco como funciona a tributação no Brasil para entender o que a gente vai fazer. Se a gente vai abrir um CNPJ, se a gente vai ficar autônomo e etc. Né? Então vamos lá. Bom, você pode ser tributado de duas formas, basicamente. Pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa física sou eu, vocês, autônomos, etc. Se você é pessoa física, ou você é assalariado, você tem um salário, você é registrado numa empresa, daí você recebe o Lerite, né? No Lerite já vem descontado INSS, imposto de renda e etc. E daí fica mais simples, né? A declaração de ajuste anual, porque mensalmente o seu empregador já está retendo algum imposto que tem que ser retido. Eu acho que não é o caso de ninguém aqui ser assalariado. A segunda opção é você ser pessoa física, autônomo, sem livro caixa, que eu acho que deve ser a maioria aqui, ou mais da metade. Ou seja, você presta serviço, fazendo as intermediações, e na medida que você faz essas negociações, você recebe valores e põe na sua conta, paga suas contas, e não tem um controle, vamos dizer assim, apurado disso, de receitas e despesas. Você vai recebendo, pagando as contas e em abril você senta, soa frio e manda a sua declaração de renda para o governo. O terceiro caso são as pessoas físicas autônomos com o livro caixa. Daí essas pessoas, eu já ouvi falar alguém aqui falar em carnê-leão e tal, são pessoas que já têm um controle apurado de despesas e receitas e quando vão fazer a declaração de renda já fazem de forma mais tranquila. Então, se um auditor algum dia chamar a pessoa lá, ela vai ter tudo anotadinho, tudo certinho, não vai passar muito apuro. Espero eu. O outro caso são as pessoas jurídicas, que têm CNPJs, imobiliárias. Daí, no ramo de vocês, a gente tem que já dizer que não vá pensando que você abriu uma imobiliária no Simples, porque não pode. Não vá pensando que vai abrir imobiliária em empreendedor individual, que é uma coisa nova, também não pode. Lucro real é uma coisa muito cara, é mais construtora, incorporadora. E RTT e outros regimes também não cabem. Vocês vão ficar no lucro presumido. Por que eu tive que falar isso? Porque mais para frente nós vamos simular como é ter uma imobiliária, ter um CNPJ. Então, no caso, se for abrir uma empresa, então é melhor colocar no lucro presumido, que seria mais encargo, essas coisas? Mais ou menos. Estou dizendo para vocês assim, se alguém aqui for abrir uma imobiliária, um CNPJ, você pode optar pelo presumido e pelo real. Mas estou dizendo que o lucro real, o que você vai pagar de contador e as obrigações fiscais, elas são muito grandes. Então não compensa. Você vai cair no presumido.
A gente teve uma palestra aqui falando sobre ser autônomo ou ser pessoa jurídica, e a impressão que dava é que vão existir vantagens para, mesmo trabalhando como autônomo, a pessoa constituir uma pessoa jurídica para trabalhar. Então, vamos chegar lá. Eu acho que esse próximo slide também é esclarecedor, esse aqui. Então, além do regime tributário, que é o que a gente estava falando no último slide, tem um regime societário. Que assim, pessoa física é uma pessoinha ali, tá vendo uma carinha? A pessoa jurídica pode ser uma pessoinha que tem CNPJ, que é o primeiro caso ali, ó, antiga firma individual, atual empresário. Então, eu, Rogério, posso ter a Rogério Narras Grijó limitada. Limitada não. Rogério Narras Grijó, ponto. CNPJ. Rogério Narras Grijó, corretagem de imóveis. É o meu nome e o que eu faço. Eu não faço isso, tá? Ninguém fica preocupado, eu estou dando exemplo. Ou você pode se organizar com o CNPJ de forma de sociedade. Daí é o Narras Imobiliária. Entendeu? Porque tem muita gente que tem essa coisa. Pô, não quero ter sócio. Ter sócio, né? Caramba, já tenho mulher. Ai, meu Deus, mais um sócio, né? E a sociedade é pior que o casamento, com certeza. Se prestar conta contra uma pessoa que você não conhece, né? Então, eu acho que é isso que a pessoa falou. Eu acho que ela falou para você se organizar da forma empresário, ou seja, ter um CNPJ, mas é você. É o Rogério Narras Grijó, corretor de imóveis. Ponto. Não é o Narras Imobiliária. Agora, os percentuais de impostos, eles não mudam, porque quem determina isso é o regime tributário, que é esse aqui. Independente de você ser pessoa jurídica, você ser empresário ou ser uma imobiliária, o regime tributário é lucro presumido. O que muda só é a questão societária, de ter um sócio ou não. Lá no fundo. Iniciando uma atividade como empresário, não é mais vantajoso você usar o lucro real do que o presumido? Exatamente porque você ainda não ofere um lucro suficiente para pagar esses impostos todos? Eu entendi a sua pergunta. Na verdade, eu estou para mostrar para vocês aqui hoje que iniciando a atividade de vocês, é melhor ser pessoa física, autônomo, com livro caixa. Isso. E depois de fazer muita conta, você vai abrir um CNPJ. Depois que você crescer. E a gente vai fazer simulação com valores. Até porque você, pessoa física, autônomo, com livro caixa, ou sem livro caixa, mas anotando direitinho as coisas, você consegue contratar um contador por um preço muito barato. E ao passo que você abrir um CNPJ no lucro real, você vai contratar um contador muito caro. Uma coisa assim de R$1.000, R$2.000 por mês só de contador. Então, eu acho que a gente tem que começar de baixo, vir fazendo conta. Então vamos lá. Tá. E daí aqui é um slide um pouco complexo, por isso que eu trouxe material de apoio aí. Agora eu preciso explicar tudo isso para vocês. Rogério, Oi. por favor. Mesmo você tendo uma outra empresa? Mesmo tendo outra empresa. Me dá um exemplo. Você tem uma lanchonete. Serviço. Oi? Prestação de serviço. Tá. Vamos lá. Vamos dar um exemplo. Eu posso ser sócio de um restaurante, por exemplo. Eu, Rogério, sou sócio do restaurante Comidas Gostosas, que fica aqui na Pamplona. E fora ser sócio do restaurante, tem um escritório, onde eu exerço a atividade de advogado, e lá eu uso o livro caixa para tributação. Eu posso ser sócio de 4 empresas, um restaurante, uma loja, um lava rápido e um monte de empresas, e ter o meu escritório prestando atividade como advogado, médico, dentista, corretor de imóveis, e lá no escritório eu faço a apuração via livro caixa. O que não dá para fazer, por exemplo, eu sou advogado e contador. Daí aqui numa portinha eu faço um livro caixa de advogado. Na outra portinha eu faço um livro caixa de contador. Isso eu não posso. Eu sou um só. Eu tenho que fazer um livro caixa. Eu tenho que juntar na minha receita o
que eu recebo de honorários de advocacia e de contabilidade e as despesas do meu escritório. Se eu tiver 2 escritórios, 2 aluguéis, 2 condomínios e tal. Então, é assim, a apuração para a pessoa física é única. Para a jurídica, cada uma apura o seu. Incorporador imobiliário. Então, o incorporador geralmente está no lucro real, né? Já é uma coisa diferente. Mas você pode ser sócio de uma incorporadora e receber o informe de rendimento lá em fevereiro, dizendo quanto você recebeu de prolabore e lucro isento de imposto de renda, e pode ter um escritório como corretor apurando o livro caixa, ou mesmo tendo uma imobiliária. Aqui no Brasil você não tem restrição, você pode ser sócio e ter quantas empresas você quiser. E a gente tem algumas restrições no caso do Simples, mas a atividade de vocês não cabe no Simples, ela é vedada, então a gente não vai nem falar em restrição. Você pode ser sócio de 5 imobiliárias, aqui não tem restrição, você faz o que você quiser. Bom, eu trouxe essas tabelas, a tabela vermelha ali, que é a primeira, eu escrevi assim, tabela mensal seca. Então imagina o seguinte, você está lá com o seu livro, seu caderno, daí você anotou que em janeiro você recebeu de várias comissões 5 mil, fevereiro 4, março 3. Esse valor, a primeira forma de tributação é você pegar esse valor e trazer para essa tabela. Vamos supor, nesse exemplo dos 5 mil, eu teria que pegar aqui, ó, acima de 3.900 e tal, eu aplico 27,5% e tiro R$700. Alguém tem calculadora aí? Ninguém? Nada? Opa. Hoje a gente está com tempo, essa apresentação a gente faz em 1 hora, hoje tem 3, então vamos fazer conta. Não, peraí. Tem a calculadora? Então, ó, vamos supor, ó, 5... Não, faz para mim. Ó, 5 mil. Em janeiro eu ganhei 5 mil. Vezes 27,5%. Quanto dá? 1.375. Menos 723,95. Não, faz pra mim. Vocês têm que me ajudar, pô. Meu. 651. Ó, 651. Então é o seguinte. Anotei no meu caderno que eu ganhei 5 mil em janeiro. Eu peguei a tabela seca, fiz as contas aqui, deu R$651 de imposto de renda para pagar. Daí o certo seria até o último dia útil de fevereiro ir lá e pagar a DARF nesse valor. Mas a gente pode fazer esse ajuste na declaração anual. No ano seguinte, lá até abril. Só que é uma paulada, né? Você imagina 600 vezes 12, quanto dá? 7, daí você entrega, você aperta o botão lá, aparece lá, imposto a pagar, 7.212. Você vai pagar à vista em 8 cotas. Entendeu? Só uma pergunta. Eu não tenho que fazer 27,5% de 5 mil, correto? Isso. E depois o máximo que eu desconto é 723 ou é uma porcentagem de 5 mil? Não, o deduzir é fixo. É fixo. Vamos explicar de novo a conta. Pegou 5 mil, aplicou 27,5%, dá um valor. Menos 723,95. E aí esse valor é o valor do imposto. A diferença é isso. Eu não entendi essa última passagem que você deu. Você falou, se eu deixar para recolher no ano que vem. Isso. Você está computando 1% ao mês, por isso que você multiplicou por 12. Não, eu estou fazendo a conta assim, eu ganhei 5 mil o mês inteiro, todo mês eu ganhei 5 mil no ano, entendeu? Por isso que eu multiplico por 12. Entendeu? Vamos supor que todo mês, janeiro, fevereiro, março, abril, eu ganhei 5 mil reais. Tranquilo. Não recolhi nada. Isso. Aí chega no final do ano, Aí chega em abril do ano seguinte, eu
pego aquela gradezinha, coloco lá 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Evidente que eu não estou levando em conta aqui plano de saúde, esses abatimentos que tem, tá? Que o programa faz a conta. Estou fazendo a conta para botar medo. Não sei. Eu não sou matemático. Não vou dar conta. Não, não. Na declaração de ajuste anual, o próprio programa faz essa conta também. Ah, sim. A dedução seria 12 vezes 700 também. Isso, também. O programa faz a conta. Então é melhor no fim do ano. Então vamos lá. Bom, eu queria a confusão. Se pagar no mês a mês, depois, lá na frente, quando fizer a declaração, tendo os abatimentos, as porcentagens, fazendo tudo que tem que fazer, não dá ainda para pedir uma restituição? Pode ser, sim. Eu diria que com certeza, porque se você aplicar essa tabela aqui, a tabela vermelha, essa tabela vermelha, quem aplica ela é a empresa com relação ao assalariado. Quer dizer, se vocês fossem registrados e ganhassem 5 mil, viria no seu limite esse desconto. Estou simplificando, tá? Porque tem a questão do dependente, que é um valor de R$ 135 mensal que abate. A contribuição feita ao INSS também abate mensalmente. Estou simplificando, estou fazendo uma regra geral para a gente entender como funciona a tributação. Tá? Mas a tua pergunta é certa. Se você pagar todo mês com base na tabela vermelha, chegar na declaração de ajuste anual, você pode até receber dinheiro de volta. E com certeza vai receber. Entendeu? E se fizer tudo lá, vai ser uma paulada. Né? Então, assim, eu estou mostrando como funciona para ainda numa terceira fase a gente ter cada um pensar o que vai fazer. Tá? Então, primeiro eu botei medo, agora eu estou mostrando como funciona. Bom, vamos passar então para o quadro amarelo. Vamos. Vamos com calma. Eu entendo, pelo que o senhor falou, que se você declarar todo mês, você vai ter no final alguma coisa a receber. Se você declarar de uma vez, vamos falar se os valores são idênticos, você não vai receber nada. Isso. Você não pagou nada? Como é que vai receber? Você pagou no... Não, você não pagou no final do ano. O valor a receber em cima dos mesmos tributos é o mesmo valor. Agora você vai receber depois, claro, com talvez, né? Eu digo assim, se você pagar todo mês, fizer essa conta e recolher uma guia, você vai juntando um crédito lá com o governo. Eu não sei se vocês lembram dessa grade, estou falando dela aqui toda hora, da grade. Na grade tem lá o mês, janeiro, fevereiro e o valor. Na grade também tem uma coluna que chama assim, Carnê-Leão, que aí você coloca o valor das guias que você foi pagando ao longo do ano. Entendeu? Então lá ele faz essa conta. O que eu estou dizendo por experiência é assim, se você optar por recolher todo mês esse dinheirinho, você não vai gastar esse dinheirinho, então vai ficar menos pesado na hora de fazer ajuste anual. Entendeu? Por mais que você não queira pagar os 600, vou pagar 300, fazer uma conta louca que paga 300, daí lá no ajuste anual fica mais leve, ou zero. Mesmo para uma aplicação que você encontre uma aplicação que renda mais do que isso que você está dizendo no final do ano? Daí eu não sei, isso aí cada um tem que fazer sua conta. Eu estou aqui para ensinar como faz, aí cada um tem que fazer sua planilha. Bom, então, vamos lá? Vamos continuar? Então essa primeira tabela, que é a tabela vermelha, eu chamo de tabela do preguiçoso. Oi, posso fazer uma colocação? Pode. Eu tenho uma dúvida no seguinte, se eu recolher mês a mês, eu, de certa forma, estou indiretamente antecipando alguma atualização monetária pró-receita, o que não vejo nenhum problema também. O que ele me devolve é essa atualização que eu antecipei, como juros? E outra coisa, quando eu não recolho e pago, então, os 7.200, aí dividido em 7 ou em 8 vezes, que hoje é 8 vezes o máximo, eu ainda pago juros mês a mês, a partir do dia 60, né, da segunda parcela. Eu pergunto, é legal cobrar esses juros? Porque, afinal de contas, é um dinheiro que já está, né? Já está na conta do processo. Né? A minha dificuldade está em entender o seguinte, se eu estou pagando e não estou em atraso com a receita, e declarei formalmente, por que eu sou punido com os juros? Então... eu queria entender esse mecanismo, só obrigado. Vou explicar. Porque a regra
ela na verdade fala que a apuração é mensal com um ajuste anual. Então, se você deixa de recolher mensalmente para fazer apenas o ajuste anual, quando você faz o ajuste anual, ou você paga à vista, ou você divide em cotas corrigidas pela Selic. Daí é isso que diz a lei, né? Agora, se é bom ou ruim, etc., não me cabe, né? Bom, então vamos voltar aqui. A tabela vermelha, eu chamo de tabela do preguiçoso, porque é aquela pessoa que vai pagar um impostinho todo mês, lá vai fazer um recolhimento. No ano seguinte, vai juntar o caderno lá com a receita, lá mês a mês. As DARFs vai no contador e o contador faz a declaração de imposto de renda, que é o ajuste anual. Essa é a mais fácil de fazer e eu acho que é o mínimo que todo mundo tem que fazer aqui, né? Evidentemente, eu dei um exemplo onde há recolhimento. Mas vamos supor que no mês de janeiro você ganhou zero. Ganhou zero é zero, não recolhe nada. No mês de fevereiro, em vez de ganhar 5 mil, você ganhou 2. Daí 2, nós estamos na segunda faixa. Ali 2. Daí você aplica 7,5, deduz 117,49. Entendeu? Então, eu dei um exemplo para provocar. Mas, voltando, o mínimo que tem que fazer é pegar um caderno, anotar mês a mês os valores que recebe. E, se forem valores altos, que se encaixem na tabela, preferencialmente fazer o recolhimento da DARF. É na amarela. Vamos chegar lá. Você tem livro caixa? Você tem? Tem? Tá. Então, amarela. Agora, o exemplo de baixo, que é a tabela amarela. Ué, cortar a minha tabela? Acho que está aqui na frente. Ah, tá. Tá. Então, a tabela amarela é o seguinte. É quem faz o tal do livro caixa. Que eu vou mostrar lá no fim o que é esse livro caixa. Mas, basicamente, imagine o seguinte. É uma folha de caderno. Eu uso caderno porque é um negócio simples, né? Não vou falar em planilha. É uma folha de caderno, onde você põe lá no topo dela janeiro e põe os dias do mês. Dia 1, 2, 3, põe os dias do mês. Dia a dia, você anota o que você recebeu numa coluna e o que você gastou na outra coluna. Tá? E esse gastou, nós vamos também na terceira parte mostrar o que pode ser colocado lá, porque tem despesas que não pode colocar no livro caixa. Vou dar exemplo de despesas que pode colocar. Condomínio, aluguel, telefone fixo, IPTU, mensalidade do Cresce. Celular, 1/5 do valor da conta. O livre pode. Bom, mais uma vez, vou mostrar em detalhes como funciona isso. Estou dando um exemplo para vocês. Então vamos supor que eu tenho esse caderno aí anotando aí. E eu recebi os mesmos 5 mil lá em janeiro. E na coluna de despesas, eu tive 3 mil de despesa. Daí o que eu faço? Eu pego 5, tiro 3, sobra 2. Daí esses 2 mil que vão ser a base de cálculo para aplicar na tabela. Entendeu? Então eu vou mostrar para vocês como vocês, se organizando um pouco, conseguem abaixar a tributação e demonstrar isso para o fisco. Não fazer nenhuma gambiarra. Né? Então, se a gente pegasse os mesmos 2 mil aplicados... Quem está com a calculadora? Então, vai lá. 2 mil vezes 7,5%. Fez? R$150 menos 117,49. R$32. Então, você vê? De R$600, nós baixamos para R$30 o recolhimento mensal do imposto de renda. Isso tudo em tese, mas estou mostrando que existe uma saída. Bom, fora isso, nós estamos falando de valores baixos aqui, né? 5, 10 mil. De repente você já está numa fase da sua corretagem que você não abriu o CNPJ, mas você está tirando aí 10, 20, 30 mil por mês e está meio assim, o que eu faço com tudo isso agora? Né? E aí essas soluções que eu dei da tabela vermelha e da amarela, como autônomo, não vão dar muito certo, porque a carga vai ser muito grande. Daí uma das soluções é você abrir um CNPJ e virar pessoa jurídica. Daí você vai falar para mim, pô, mas tem muito imposto, são 5 impostos, é imposto de renda,
CSLL, PIS, COFINS e ISS. São 5 impostos. No autônomo eu só pago 1. Só que assim, se você juntar a alíquota dos 5 impostos, dá 16,33%. Então, o número de impostos é elevado, mas a alíquota não é tão alta assim. Tá? Então, aconselho aí que se tem alguém aqui que está recebendo valores altos e não tem CNPJ, considere essa opção. Vamos ver aqui nesse aqui agora. Ó, nesse aqui, eu fiz a simulação tributária das 3 tabelas que a gente viu no último slide. E daí, como é que foi a simulação que eu fiz? Eu simulei uma receita mensal de 10 mil na tabela vermelha, que é a mesma tabela se você fosse empregado de uma empresa. E daí, você recebendo 10 mil por mês, você vai ter que pagar R$ 2.026 numa DARF de Carnê-Leão. Ou seria descontado no Lerite, né? Mais uma vez, esse valor é em linhas gerais. Tem uma deduçãozinha de dependente e contribuição ao INSS, que mais para frente eu vou explicar como funciona. Se a gente fosse aplicar a tabela amarela, a mesma receita de R$ 10 mil e uma simulação de despesas em 5 mil. É claro que pode ser mais ou menos, a não ser a despesa de cada um aqui. Mas eu simulei com 5. E daí a base de cálculo cai para 5. Eu ainda fico nos 27,5, que é a maior faixa. E aí eu pago 651 de imposto. Você viu que eu já economizei R$ 1.400 de imposto num mês. E a alíquota efetiva ficou em 6,51. Justamente para comparar com os 16,33 do lucro presumido. Tá? Mas essa situação, cada um vai ter que fazer a sua. Vai ter que ir durante esse ano fazendo esse caderno que eu estou falando, né? E aí chega lá em janeiro do ano que vem e senta e vê o que compensa. Se é ficar na vermelha, se é fazer o livro caixa ou se é abrir a empresa. Oi. O recolhimento da tabela amarela é feito o famoso Carnê-Leão. É uma guiazinha que você paga no mês seguinte até o último dia útil. Na tabela vermelha, que é o empregado, o assalariado, já vai descontar no Lerite. E daí a empresa recolhe para o fisco. Na amarela, que é o autônomo, é o tal do Carnê-Leão, que eu vou explicar também. Tá. Bom, e aí a terceira, que é a azul, é essa questão de quem tem CNPJ, independente de ser empresário ou ser uma sociedade empresária, isso não muda em nada a tributação, é 16,33%. E daí ficaria em 1.600, que já é melhor do que a tabela vermelha, mas é pior do que a amarela. Né? Mas, de repente, se aumentar os valores, ali eu botei 10 mil, mas se eu botar 30 mil, a azul vai começar a compensar mais. Porque a tua despesa é fixa, é 5. Né? É o escritório. Não é porque você ganhou mais que você gastou mais com um custo fixo, que é o que a gente pode... Né? Mas isso aqui é uma conta de cada um. Oi? Então, mas a maioria do custo do livro caixa, que eu vou mostrar para vocês quais são os custos, são fixos. O variável é luz. Luz, será que é variável? Telefone. Entendeu? Uma pergunta. Oi. No caso da tabela amarela, normalmente a retenção da alíquota é feita pela empresa pagadora. Como que iria funcionar? Na vermelha, você está falando? Não, a retenção da alíquota 27,5. Isso, eu sou empregado. Retém. Isso. Não, você é funcionário, é isso? Não sou funcionário. Você é autônomo? Sim. Não. Mas no livro, a empresa pagadora que iria te dar os 10 mil reais, ela iria reter os 27,5%. Não? Então, mas você presta... aqui a gente está num universo assim. Vocês prestam serviços para empresas e pessoas físicas. Sim. Mas a maioria é pessoa física ou Depende, entendeu? Se você, evidentemente... Considerando a empresa. Pronto.
Se você emitir um RPA, por exemplo, e já vier descontado o imposto de renda e o INSS ali, beleza, você põe à parte aquilo. Depois na declaração anual que você vai usar esse documento de novo. Mas eu estou usando como exemplo, que eu acho que a maioria recebe valores de pessoas físicas. Não ficou claro, mas você recebendo da pessoa jurídica, vamos no exemplo da pessoa jurídica. Tá. Ela não teria que reter os 27,5%? Teria. E aí como é que iria funcionar o livro caixa? E daí você não coloca no livro caixa, isso é a parte. Isso você deixa guardado para a declaração de ajuste anual. Porque na declaração de ajuste anual, tem lá, não é na grade, tem lá um outro lugar que você coloca. Recebimentos de pessoa jurídica. Põe o CNPJ, o valor que foi retido, é em outro lugar na declaração. É no mesmo lugar que a pessoa que é assalariada lança o rendimento. Então, no mês que você recebeu da pessoa jurídica... Se teve retenção... Você tem paga integral, os 27,5% na não. lata. Isso, vamos lá. Isso. Uhum. Isso, então. Daí vem um recibo chamado... Geralmente, tá? Eu acho que é assim. Vem um recibo chamado RPA. Daí no RPA vem um valor lá. 10 mil de tal. Comissão. INSS, 11%. Imposto de renda, tralalá. Líquido, 8 mil. Beleza? Esse recibinho você guarda na sua pasta e não vai usar no livro caixa, não vai usar em nada. Você guarda na sua pasta. Na declaração de ajuste anual, que é que você faz em abril, tem um lugar lá que é assim, recebimentos de pessoa jurídica. Daí você põe o CNPJ e os valores. É que assim, quando você recebe de empresa ao longo do ano, em fevereiro você recebe um chamado informe de rendimentos da empresa, que vai o nome da empresa, o CNPJ dela, o seu nome, o seu CPF e os totais já, entendeu? Para você já lançar na declaração de ajuste anual. Então, recebendo de empresa e tendo a retenção, não se preocupa. E também não faz nada, guarda na pasta. Não vai mexer agora nisso. Entendeu? E também não tem opção, né? Também o INSS. Então, e o problema é que se você recebe de empresa com RPA, recibo de pagamento de autônomo, você não tem opção, porque a empresa já está retendo. É como se você fosse funcionário dela. E daí não tem jeito, amigão. As construtoras, né? Eu vejo que muda muito. Por exemplo, eu fui lá há uns 3, 4 anos, comprei um apartamento lá em Santos. Daí você vai no plantão, né? Aí tem que... já tem de corretor lá. Daí você fecha, você faz uns 10 cheques, meu. E aí vem um monte de recibinho. Vem recibo de CPF, de CNPJ, vem aquele monte de coisa. Então, de repente você trabalha no plantão, mas você emite seu recibinho do seu CPF e dá para a pessoa e a pessoa te dá um cheque. Daí esse valor vai entrar, é físico, vai entrar nas tabelas. Entendeu? Mas se você de repente trabalha e a própria imobiliária e tal te paga... Isso. Então, mas é o que eu estou falando. Vamos chegar lá. Tem muita gente que pega esses recibinhos, esses 10, esse bloco, vai lá e na declaração de imposto de renda, na minha, eu lanço lá. Paguei 1.000 para você, 1.000 para você. E põe teu CPF. 1.000 para você, 1.000 para você, 1.000 para você, 1.000 para vocês. Na de vocês não colocam nada. Aí é complicado. Mas assim, é um mercado que tem diversas situações. Então a gente está tendo que, cada um aqui, pensar como recebe o dinheiro. No teu caso, que você deu exemplo da construtora, que já vem retido o valor, você pega e guarda do lado para a declaração de ajuste anual. Não tem o que fazer nessas contas mensais. Tá? Aliás, o que você podia pensar é você abrir uma empresa para, em vez de ter o RPA, você emitir nota para ela. Mas depende do valor mensal que você recebe. Né? Vocês fazem isso mesmo? O pessoal compra nota. É a realidade, então, a gente tem que falar a realidade. O pessoal tem medo de falar, mas aqui está tudo certo.
Eu tô do lado de vocês, eu sou advogado e contador, não sou auditor da Receita, né? E não sei onde Graças a Deus, senão você não estava nem aqui. E estão gravando esse negócio, não sei onde está passando. Já está com uma tarja aqui. Então. Deixei a barba crescer aqui um mês, tal, vou mudar o cabelo. O Márcio aqui falou que gosta de fazer tudo certinho, nada errado. Pelo menos na primeira meia hora da conversa. Não, então é o seguinte, o problema desse negócio de comprar a nota é o seguinte, você comprou a nota, tudo bem. Daí você recebeu em cheque, certo? Você põe o cheque aonde? Na tua conta. Ah, tá, tudo bem, daí você desconta. Assim, eu estou ensinando o certo. Na terceira parte, depois do lanche, a gente dá um jeito. Mas olha, uma coisa séria que eu queria falar com vocês de novo, que agora é a parte do consolidando, que é a terceira parte. O risco elevadíssimo é esse. Risco altíssimo em omitir, esquecer de declarar valores recebidos, receitas. Na verdade, a gente não esquece, a gente não anota, a gente vai recebendo dinheiro, vai gastando, pagando conta, e assim, a gente chega no final do ano e fala, caramba, esse ano eu paguei tanta conta, não sobrou nada na minha conta, então não vou declarar imposto de renda, vou declarar lá qualquer coisa. O problema é que depende do quanto de contas você pagou por mês, isso evidencia que você teve um rendimento sujeito à tributação, né? Então a gente mora num país que o sistema tributário ele realmente esmaga as pessoas. Eu vim no carro hoje com o Marcelo, motorista aqui, e escutei no rádio que o governo federal arrecadou nesse ano até agora 311 bilhões de reais em impostos e contribuições federais. Só nesse ano até agora. E imposto federal, tá? Tem os estados, tem as prefeituras. Então, gente, é um negócio assim, é revoltante, é uma máquina. É um trator que vem em cima de você. Então, eu sei aqui da situação, né, que não é que você recebeu esses valores e está fazendo poupança, está fazendo previdência, mas mesmo que você gaste tudo que você ganha, vamos ter cuidado, vamos anotar e vamos pensar como declarar isso. Bom. Oi. Desculpa cortar, mas só para o senhor ir para outro tema e a gente fugir do assunto. Com relação a essa tabela amarelinha aqui, você propõe a dedução dos custos. No meu caso, eu não tenho um custo, porque, por exemplo, eu não aluguei sala, enfim, faço em casa. Não sei se você vai dizer que tem algumas despesas de casa que pode se aproveitar. Isso. Não tendo essas despesas, de repente é melhor esses 16% do que 27%, né? Porque provavelmente muita gente não vai ter também esse custo fixo. Isso. Então, eu vou chegar lá depois do lanche. Legal. Que estamos chegando lá. Guarda a pergunta. Tá. Então, o segundo ponto aqui. Organizar receitas e despesas de forma que possa demonstrar origem e destino. O ideal mesmo é que essa sua anotação lá no caderno de receitas e despesas bata, inclusive, com o seu extrato do banco, né? Eu recomendo a pessoa pegar o extrato do banco. Lá o banco, geralmente, você, pela internet, pega lá, tem planilha, teu extrato do banco. Daí você pega tudo que é receita e escreve na coluna do lado. O que foi? Né? Comissão. Evidentemente, tem receitas que não são receitas. É realmente o que a gente falou aí. Amigo pagou R$100 do churrasco que me devia. Daí essa você não leva em conta para o livro caixa. Mas escreve o que é. Porque se algum dia alguém te chamar, tu vai ter que explicar. Entendeu? R$50 minha mãe depositou na conta do presente da minha avó. Mas está lá anotado. Entendeu? Se você deixar esse momento passar e algum dia alguém te chamar, daqui a 3 anos te chamarem lá, e vão te dar, esse aqui é o seu extrato, você não vai lembrar, o que é que tudo aquilo. Entendeu? E a despesa é a mesma coisa. Lá no teu extrato do banco você tem os valorzinhos negativos, mas você não sabe o que foi aquilo. Se foi IPTU, se foi em condomínio. Oi.
com essa adoção do livro caixa, também já pode fazer mensalmente o desconto para uma previdência privada? Não. Previdência privada é a declaração de ajuste anual. Você pode descontar mensalmente a previdência oficial. Tá? Isso. Bom. E o terceiro ponto aqui é que os regimes mais tributários são o livro caixa, nós vamos conversar depois do lanche, ou abrir empresa e ser lucro presumido. Fora isso, queria também dizer para vocês não são obrigados a fazer nem o livro caixa, nem abrir empresa, mas pela 10ª milésima vez, vocês são obrigados a anotar o que recebem. Em algum momento, mesmo que seja uma vez por ano no ano seguinte, sentar com um contador e ver o que vai fazer. Tá? Vamos deixar isso combinado desde agora. Agora que eu já botei medo, já mostrei as contas mais malucas aqui, vamos agora mostrar a conta certa, que é que vocês, a partir de hoje, espero que sentam e façam. Tá? Não precisa. Mesmo que você contrate alguém, você tem que se organizar primeiro. Né? Não adianta você chegar lá... antes de ser contador, eu fazia isso. Chegava lá no meu contador em abril e falava, e agora? Precisamos fazer esse negócio. Mas, Rogério, quanto você ganhou? Não sei. Né? Então, a gente precisa se organizar primeiro. Então vamos lá, a parte 5 aqui da apresentação, a gente vai falar do tal do livro caixa famoso. E aqui eu imprimi tudo errado, vou ter que acompanhar aqui no slide. Aqui embaixo tem. Sim, eu estava contando para um colega aí que eu faço assessoria para cartórios. Foi lá que eu aprendi tudo isso. Então vamos lá. Se você é autônomo, não tem empresa e quer fazer o livro caixa, como funciona? Rendimentos recebidos, que é o quadrinho amarelo. Tudo que recebeu no mês. Pega lá uma folha de caderno, escreve janeiro, põe os dias. R$500 comissão no dia 1º, no dia 10, R$200 comissão, no dia 20, R$1.000 comissão, vai escrevendo. Daí você junto totaliza tudo isso. Desses valores, a gente trabalhou com 10 mil, né? 10.005 de despesa. Vamos supor que você recebeu 10 mil no mês. De despesas, você teve 5. Que despesas são essas? Se você tem um escritório, uma portinha, você tem aluguel, condomínio, contribuição de entidade de classe, que é o CRES mensal, energia, salários, você pode ter funcionários contratados, mesmo não tendo CNPJ, INSS, FGTS, taxa de licença de autônomo, não sei se tem alguém aqui que tem cadastro na prefeitura como autônomo, mas seria o certo. É isento? Então tá. Não sabia, aqui em São Paulo é isento. Santos eles cobram. Material de escritório, você vai na Calunga, compra lá um monte de pasta, folha, tal. Toma só cuidado o seguinte, se for cupom fiscal, tem que ter o CPF. Tá bom? O seu CPF. O livro caixa é do seu CPF. No seu livro caixa vai ser o nome e o seu CPF. Então, nota fiscal paulista. Se for o aluguel, por exemplo, o contrato de locação tem que estar no seu nome. Certo? Material de limpeza. Vai no mercado comprar lá cândida, pano, tal. Pede cupom fiscal com o CPF. Tem que estar o CPF e o que foi comprado. Telefone fixo. Telefônica, Embratel, Livre é fixo. Sei que corretor, a maioria tem Livre é fixo. Celular, 1/5 do valor da conta só. Todo mundo chia, mas é isso. A regra fala isso. Cabe. A próxima tabela é mais ampla. Aqui é só um exemplozinho. Previdência privada. Coloquei aqui, mas está errado. É só no anual. Tira. Honorários contábeis. Tá.
Então aqui é um exemplo. Vamos agora, acho que agora eu colei uma grande. Ah, essa aí, ó. Vocês têm essa aí, ó? Então, daí eu fiz alguma coisa errada que eu acho que eu não tenho. Se alguém me emprestar... Ah, não, achei. Boa. É que eu imprimo em rascunho para economizar folha e daí tá uma bagunça. Então aqui, despesas dedutíveis. Né? Vocês têm a lista aí. Essa lista geralmente eu não trago na apresentação, porque a apresentação é de 1 hora. Hoje, como são 3 e é uma aula, então eu trouxe para vocês terem esse material para vocês. Então aqui tem tudo que pode lançar no livro caixa. Se não tiver aqui, não pode. Certo? Combinado? Então, vamos começar do começo. Aluguel, água, condomínio, contribuição obrigatória à entidade de classe, cópia e autenticação de documento. Vocês devem tirar bastante cópia, deve bastante no cartório. Vai. Existe a possibilidade de configurar como um home office? Existe, eu vou chegar nisso. Emolumentos não cabe para vocês, cabe no caso dos cartórios. Energia elétrica, gás. Do escritório é complicado ter gás, mas se tiver. Né? IPTU, ISS, o amigo falou já que é isento aqui em São Paulo. Material de conservação e limpeza, material do escritório. Ó, remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício. Mais o INSS mais o fundo. Então, não sei se é o caso, mas para vocês ficarem sabendo também. Mesmo você sendo autônomo, pessoa física, você pode contratar funcionários, registrar em carteira, tal. Você procura um contador que ele vai te dar mais informações. Não faça isso sozinho, mas existe essa possibilidade. Às vezes você está naquela fase que vai crescer e está pensando em abrir um CNPJ só para contratar gente, não precisa. Tá? Benefício a funcionário derivado de acordo com comissão coletiva. Vamos supor que tem uma comissão coletiva que fala que você tem que dar vale-refeição para o funcionário. Você vai descontar do livro caixa. O vale-transporte que você paga para o funcionário, você desconta do livro caixa. Esse aqui é importante. Ó. Repasses efetuados a profissionais associados. Teve uma moça aqui, foi você. Então, a sua colega, ela deve ter, ou poderia ter um livro caixa, como esse. Daí, aquela comissão que você me contou, ela lançaria aqui, repasses efetuados a profissionais associados. Embora o recibo total saísse no nome dela, vamos supor, ela emitiu um recibo de R$1.000. Desses 1.500 é seu, esses 500 ela joga aqui. Justamente para ela não pagar um imposto que é seu. Entendeu? Ela tem que dar um recibo para a outra, é isso. Você tem que dar um recibo para ela poder lançar. Uma sala. Então, deixa eu explicar isso agora, então. Existe uma diferença entre corretor associado e o caso da minha colega aqui, que ela falou assim, eu tenho uma sócia que ela banca tudo e eu ganho um percentual do que eu vendo, não é isso? Então, no caso dela, embora o nome possa ser o mesmo, corretora associada, é diferente uma coisa da outra. Tá? No caso dela, que ela é sócia, mas ela só vem no lucro, a sócia lá que paga as despesas tem o livro caixa e abate do livro caixa o valor que ela te passa e o valor que você recebe tem que ser na tabela vermelha. Tá? Você não consegue fazer livro caixa também. No caso do corretor associado, que são 2, 3 pessoas que alugam o mesmo espaço e todas rateiam as despesas, todas rateiam tudo isso, o que faz? Pega toda a despesa e divide por 3 ou por 2. E aí cada um lança sua cota no seu livro caixa. Então, daí a gente tem que ver se o regime é esse aqui ou não. Tem que saber quem é associado. A regra é assim, quem é associado na despesa faz livro caixa. Quem só ganha no bônus não lança nada. Só lança o que ganha e pronto. Se vira. Ficou claro? Vamos. Voltando um pouquinho aqui atrás, no tratamentos e insumos farmacêuticos, isso quer dizer remédios? Mas isso aqui é para consultório, é que isso aqui é geral. Isso aqui é um modelo geral que eu uso para médico, para dentista, para cartório, para tabelião, advogado e corretor. Tem um item aqui que é roupas brancas.
Não, remédio não. Então vamos ver aqui. Estamos no 4015, que são os repasses feitos a profissional sem vínculo empregatício. Que, aliás, quando eu vim na Quarta Nobre, foi uma pergunta que me fizeram. E como não tinha nunca esse caso, eu fui pesquisar e aí depois eu vi que realmente dá para fazer o desconto no livro caixa. Não. Vamos continuar aqui a lista. Telefone fixo, telefone celular, 1/5 só da conta. Despesa de comparecimento em congressos, seminários científicos, publicações especiais, não é o caso, mas nos cartórios tem uma publicação que é especial, que eles abatem. Propaganda de atividade profissional, aquele bando de anúncios que vocês fazem em jornal, tudo isso dá para bater no livro caixa, mas tem que estar no CPF, tá? Pega o recibo, vai. Não? Consultório médico, não é o caso aqui. Previdência privada está errado. Honorários contábeis. Aluguéis de bens móveis necessários à manutenção da fonte produtora. Máquina de xerox, por exemplo. Se você tem uma máquina de xerox no seu escritório, você pode lançar. Não tenho mais nenhum outro bem que vem na minha cabeça que possa, mas de repente vocês me falam. Também não. Não, máquina de xerox é despesa. Você tem um contrato... Isso, é alugada. Você alugou uma máquina de xerox de uma empresa. Aí você paga por mês lá a mensalidade. O certo é lançar receita, mas eu não lançaria. Eu só lançaria a despesa. Isso então. Se a máquina comprou a máquina? Não, daí você não lança nem despesa e quem sabe a receita, mas também não lançaria. Bom, a lista aqui ela é exaustiva. Só tem isso, não pode lançar mais nada. Tá? TVA se for net, se for a internet. Eu acho que tem aqui telefone e internet. Não. Só no caso de consultório médico, avental, lençol branco pode. Médico. Mas se a imobiliária usa de um uniforme? Difícil, hein? Porque assim, eu vou explicar uma coisa para vocês. A lei, olha que importante isso aqui. A lei fala o seguinte: despesas necessárias à manutenção da fonte produtora. Esse é o texto que está no regulamento do imposto de renda. E daí uns caras que nem eu ficam procurando nas decisões das delegacias e da segunda instância o que eles consideram que sejam despesas necessárias à manutenção da fonte produtora. E daí eu fico fazendo uma lista, porque eu acho lá a despesa e aí eu faço uma lista. Não procurei, nunca vi uniforme fora em consultório médico. Então não sei se dizer se coloca ou não. Oi. Também nunca vi nada nesse sentido. O que eu pesquisei já e que é batata é consultório médico e consultório odontológico. Tudo, aventais, roupas brancas, lavagem, esterilização, isso tudo vai. No caso de vocês é meio forçar a barra. Eu acho que se chamarem a vocês para explicar lá, vão glosar essa despesa e vão tirar do seu livro caixa. Como o colega citou, uma imobiliária tem algumas pessoas, atendentes, alguns prestadores de serviços e se exigem que tenha um uniforme, padrão. Pela questão trabalhista também, a empresa tem que fornecer esse uniforme. Então aí é uma despesa também. Isso, eu entendi a pergunta. O que eu estou explicando é assim, só que é um garimpo. E nesse garimpo eu não achei ainda especificamente isso. Então, é o que eu estou falando. Se você quer colocar no seu livro caixa, você corre o risco de ser glosado. Ou não, e fazer a jurisprudência que eu vou buscar e botar na minha lista. Entendeu? Tá. Uma outra despesa que eventualmente acontece, se você tiver no teu escritório lá, tem os computadores, tem um ar-condicionado, isso aí dá um problema nos computadores, precisa chamar um técnico. Gastou, pagou? Sim, pode colocar. Esse vale. Sim, vale.
Manutenção. Eventualmente, mas pagou, vale. Sim, manutenção de equipamento. O que não pode descontar é a aquisição de equipamento. A aquisição, não. Nada que é ativo fixo, a gente chama, aquisição de computador, máquina de xerox, nada que você móvel de escritório, nada que você compra e é ativo, você desconta do livro caixa. Livro caixa são despesas necessárias à manutenção da fonte produtora. Tudo bem que para manter a fonte produtora tem que comprar mesa e cadeira, mas eles consideram isso como ativo, como patrimônio, então não entra. Seguro do escritório entra, tá bom. É possível. Conserto entra. Eu já tenho a pessoa jurídica aberta, mas é possível, até atingir um momento, eu continuar usando toda a minha despesa como pessoa física, usar e deixar a pessoa jurídica, vamos dizer assim, não contabilizar na pessoa jurídica, contabilizar tudo isso na pessoa física? Então, o colega já perguntou isso. O que eu falei para ele? Olha, se você quer fazer isso mesmo, o que você faz? Você pede baixa da inscrição da tua empresa na prefeitura, muda a sua empresa para sua casa, tá? E deixa ela inativa. Daí o seu escritório, você pede na prefeitura um cadastro de profissional autônomo corretor de imóveis. E a partir daí, troca todas as despesas do escritório, conta de telefone, luz, para o teu CPF. E daí você consegue usar o livro caixa. Porque se deixar no mesmo endereço a empresa e fazer o livro caixa, vai dar problema. Entendeu? Não vai ficar bom, não. Por gentileza, aqui no artigo 4.027, informatização, aquisição de hardware e software, desenvolvimento de software e instalação de redes. Você pode comprar um conjunto de softwares e montar o computador, né, com o conjunto e deduzir o imposto? Então, esse aqui é um item específico para cartório também. Existe uma lei específica para informatização dos cartórios. Então, no caso de vocês, não. O ruim de ser uma lista geral é isso. Tem coisa aqui que é só para cartório e tem um lance aqui que é só para consultório médico odontológico, né? E pensão alimentícia? Então, agora vamos partir para as coisas específicas. Fora essas deduções aqui, você tem 3 itens que eles são dedutíveis, mas não no livro caixa. São dedutíveis no, vamos dizer assim, na conta mensal. Para ficar mais didático, eu botei aqui embaixo, tá? Que é a contribuição à Previdência Oficial, os dependentes têm um valor fixo por mês, conforme serem dependentes, e a pensão alimentícia judicial. Não que eles sejam itens do livro caixa, mas no cálculo mensal, esses valores são tirados da base de cálculo. Então vamos supor, você ganhou 5.000 de comissão, pagou 3 de pensão. Teve mais 1.000 de livro caixa. Tua base foi 1.000. 1.000 está abaixo da tabela, então você não pagou nada. Tá? Eu acho que tem um outro slide aqui que eu mostro... Bom, o que não é dedutível, que é o 5. Aplicação de capital, aquisição de computador, aquisição de aparelho telefônico, aquisição de máquina e equipamento, leasing de automóvel, carnê-leão pago, combustível, reforma, depreciação, despesas de locomoção e transporte, enciclopédias, livros, revistas, estacionamento, IPTU do imóvel residencial, manutenção do veículo, tá? Manutenção de computador pode, do veículo não. Mensalão, seguro de vida, seguro do imóvel residencial, seguro de carro e doações a partidos políticos. O seguro do escritório vale, não pode o seguro de casa. Eu não entendi uma coisa só, não é uma pré-condição, aqui no fundo, obrigado, não é uma pré-condição ter carro para ser corretor. Isso. Mas o carro digamos, é um instrumento de utilização do corretor, até porque você transporta o próprio cliente nele. E eu fico numa dificuldade seguinte. De qualquer maneira, você vai ter que transportar o cliente, você não vai conseguir sair correndo com ele pela rua. Então, essas despesas, como são gerais, eu pergunto, não há nada na jurisprudência onde você está verificando, onde se justifique o seguro desse carro, as despesas de locomoção e o custo de manutenção do carro, porque você tem que fazer
periodicamente uma manutenção. Porque o cliente é transportado no auto e é um instrumento de trabalho do corretor. Não é obrigatório, ele é facultativo. Eu posso fazer só a pé de bicicleta, mas o usual, né, o convencional é que você use o carro. Especialmente numa cidade como São Paulo. Eu trabalho, digamos, leste, vou mostrar um imóvel em Santo Amaro, eu tenho que deslocar de carro, não vou de metrô com o cliente, quer dizer, é meio complicado. Não há nada na legislação que ajude o corretor nisso, inclusive recolher menos imposto quando você adquire o auto, porque ele faz parte integrante do seu trabalho. Entendi. Então, a colocação é se existe alguma coisa por aí. Obrigado. Nada. Essa sua pergunta, eu sempre apanho dela, não tem jeito. Onde eu vou falar para corretor, os caras vêm... O problema é o seguinte, a legislação federal, ela só autoriza esse tipo de dedução para representante comercial autônomo. Em toda palestra que eu faço no Cresce, aqui em outras cidades, eu falo, olha, procura o seu presidente, procura os políticos, pede para ele acrescentar lá na legislação federal corretor de imóveis. Daí você começa a abater toda essa despesa. Então precisa de um movimento político dos senhores para alterar a legislação, acrescentar lá um parágrafo, numa coisa que já existe, para poder abater esse tipo de despesa, que eu acho que a fundamentação que o senhor falou é perfeita. Mas falta algum tipo de mobilização buscando isso. Eu acho que vai ser muito benéfico. Né? Manda e-mail para o Cresce. Não, mas isso é caso de legislação federal. Estamos falando aqui em Câmara dos Deputados. Então, é uma das brigas, entendeu? Mesmo se o veículo é CNPJ? Mesmo? Então, vamos agora fazer uma correlação entre livro caixa e CNPJ, já que essa foi sua pergunta. Isso. Presta atenção, pessoal. No lucro presumido, que é ter CNPJ, não importa a despesa. O percentual de 16,33% é sobre a receita. Entendeu? No livro caixa, existe essa relação entre receita e despesa e o que sobra. E o que sobra é tributado. Tá? Por isso que eu digo que quem tem CNPJ é quem está faturando alto. Então a despesa é baixa, fatura muito, tem CNPJ. Quem está na fase aí que está começando e está fazendo uma transição, é melhor ter o livro caixa. Também tem outros motivos. Eu acho que aqui... que bom. Olha um exemplo de livro caixa. Vocês têm aí? Tem, né? Que legal. Vamos. Então, eu entendi sua pergunta. A colega que está perguntando se doação para a instituição filantrópica pode deduzir. Podia. Agora só pode doação feita para o Fundo Municipal de Assistência à Criança e é dedutível lá na declaração anual, não no mensal. Então, eu fiquei falando de livro caixa há tanto tempo que agora tem um exemplo aqui. Né? A tal da planilha. Então ali no alto você põe o mês, você põe o ano, você põe o dia. Na descrição você põe se é uma comissão, escreve lá comissão e põe na coluna de receita o valor. Se é uma despesa, você escreve lá, por exemplo, aluguel do escritório. E põe lá na coluna de despesa dedutível o valor do aluguel do escritório. E a coluna de despesa não dedutível não é obrigatória, mas tem gente que gosta de lançar. Por isso que eu botei ela aí. Por exemplo, o amigo lá pagou R$200 da revisão do carro. Não é dedutível. Daí eu vou lançar no dia que eu paguei, lá na coluna não dedutível. Tem alguém com a mão. Vamos. Existe algum limite para despesa dedutível? Não tem limite. E se caso eu ficar no vermelho um mês, eu posso passar para outro mês? Pode. Eu acho que eu vou começar a explicar essas coisas no próximo slide. Então vamos lá. Didaticamente, o certo é você fazer isso mês a mês, uma página por mês. Certo? A senhora que me perguntou de rendimento de aluguel. Então vamos lá. A senhora, vamos supor, a senhora é corretora e é proprietária de alguns imóveis e recebe aluguel. A senhora vai colocar na coluna ali, descrição, recebimento de aluguel da rua tal. Quanto mais, melhor.
põe o valor da receita que a senhora recebeu, R$1.000. No caso de aluguel, pode descontar o condomínio e o IPTU do imóvel do aluguel. Daí a senhora lança em despesa dedutível, condomínio do imóvel tal, IPTU do imóvel tal, de forma que o imposto vai incidir só sobre o líquido do aluguel. Entendeu? Tira também. Isso. Comissão paga a imobiliária pela administração do imóvel X. Despesa dedutível, mas exige um recibo da imobiliária, tá? Essa parte aí, você poderia repetir? É o que eu ia fazer na pergunta. Um corretor que não é jurídica, que administra alguns imóveis e recebe o pagamento do aluguel e depois precisa repassar o aluguel, descontando a comissão que ele ganha pela administração. Como lançar aqui no livro caixa e depois eventuais demonstrativos para a Receita? Porque se lançar errado, entra tudo no caixa do corretor, aí vai dar um volume enorme lá, né? Isso. A receita enorme. Na verdade, assim, são duas situações diferentes. A situação que eu expliquei, a senhora aqui ela é proprietária de imóvel e ela aluga imóvel próprio. No seu caso, é aluguel de imóvel de terceiro. Tem duas formas. A mais simples é você pegar apenas o valor da comissão que é sua, sei lá, R$100, R$200, e lançar isso na coluna de receita. A forma complicada é você pegar o valor total, tipo R$2.000, colocar na receita. Na despesa você lança o condomínio IPTU, geralmente quem administra paga, né? Não sei se é o seu caso. E lança ali o repasse feito ao proprietário. E daí vai sobrar só o líquido de novo. Isso. Para a receita? Eu digo o seguinte, a pessoa recebeu o boleto e vai no banco e paga o aluguel. Entrou no banco, entrou na conta corrente do corretor. Isso. Vai dando um volume. Aqui, a discriminação, a receita, tudo bem. Aí, num determinado dia, o corretor vai lá no banco, pega aquele dinheiro e começa a fazer os repasses. Eventualmente, esses valores que estão em conta podem dar um valor substancial. Saquei 5, 10 mil reais lá, o banco vai comunicar para o COAF que eu retirei da minha conta um valor tal. É por isso que é interessante fazer via depósito, DOC ou cheque, né? Não sacar e ficar dando dinheiro. Mas aí vai fazer uma imensidão desses DOC, passando um para cada cliente? É mais fácil demonstrar, não que sacar esteja errado. Mas o que eu quero te dizer assim, que aqui na planilha você coloca lá, recebimento do aluguel X, 2.000. Se você pagar o condomínio IPTU desse imóvel, você já lança ali também como despesa dedutível. E o repasse feito ao proprietário, você lança na coluna de despesa dedutível. Repasse feito ao proprietário do imóvel X. De forma que, matematicamente, só vai ser tributado a sua comissão de administração. E lá na conta corrente no banco, como é que faz essa... Então, por isso que eu falo, se você quiser casar as coisas certinhas, é melhor pegar o extrato e o extrato o seu retrato da planilha. Isso, se você sacar o dinheiro, daí é mais difícil mostrar. Não que você não tenha como comprovar, porque você vai guardar, sei lá, a linguetinha do depósito, ou um recibo do proprietário que você deu o dinheiro na mão dele, porque você vai dar o dinheiro na mão do proprietário sem pegar nenhum papel, daí ele fala que não recebeu. Porque eu já soube de casos que a Receita chamou a pessoa, que era o corretor, para se explicar nesses detalhes. Você tem um volume enorme na tua conta que entra de dinheiro, mas você não apresenta um imposto de renda compatível com o teu rendimento. Entrou tudo como rendimento para ele. Então, por isso que eu estou explicando para os senhores como demonstrar isso. Não só para a Receita, mas primeiro para você mesmo. Você tem que entender o que entrou e o que você pagou, o que é seu e o que não é, para depois explicar para a Receita. Entendeu? O certo é o que eu estou explicando. Ter essa planilhazinha e ela ser dentro de uma pasta e você grampear os comprovantes lá e guardar mês a mês isso. E quando fizer a declaração, guardar tudo junto numa caixa. Esse é o certo. Qualquer coisa fora disso. Também, mas é despesa, né? Vai. Por lei, tem limites de dedução? Não tem limite. Então, vamos lá. Vocês entenderam como faz já isso aqui? Aqui não tem conta nenhuma, é só colocando lá. Então vamos passar para a segunda fase. Tá.
A minha dúvida é o seguinte, até agora, pelo que eu entendi, esse livro caixa é uma coisa informal que eu faço só para o meu controle e, se for arguído pela Receita, eu tenho como justificar. Então, ele é informal. Isso, não precisa registrar na junta, não precisa fazer nada. É uma planilha que eu faço na minha casa, guardo para mim e guardo junto com o imposto. O dia que me chamarem, eu tenho. Na verdade, quando você pega a prática do livro caixa, a própria Receita fornece um programa chamado Livro Caixa. Daí você baixa esse programa no teu computador e vai alimentando ele mensalmente. Mas para alimentar o programa, você tem que aprender como faz na mão. Né? Não vai querer se meter a fazer uma coisa no computador, você não sabe nem fazer fora dele. Tá, ok, obrigado. Entendeu? Então, só terminando aqui. E esse programa da Receita que você faz no computador, ele imprime um livro bacaninha, você pode encadernar, pode grampear, e fica muito mais organizado. É o que eu uso e que os contadores usam. Mas qualquer pessoa pode usar, tá? Não é nada de outro mundo. Esse código que eu uso é o seguinte. O tal do programa da Receita tem o que a gente chama de plano de contas e usa código. Então eu já coloquei aí porque é o que eu uso e o que vocês, evidentemente, algum dia, quando aprenderem a usar, vão usar. Né? Isso. Agora vamos lá. Exemplo de apuração do Carnê-Leão, que é a próxima. Então não basta só a gente ficar anotando lá o dia, o que entrou, o que saiu, o que é despesa, o que é receita. A gente tem que aprender a fazer a conta agora. E aí eu trago um exemplo aqui de novo para vocês. Então eu vou ler aqui. É um exercício de prova, cara. Vale 10. Quem acertar, passa o dia. Admitindo-se que um contribuinte percebeu no mês de abril de 2001 a importância de R$10.000 e escriturou no livro caixa despesas no total de 5.000, considerando ainda que esse contribuinte tem um dependente, pode ser um filho, pode ser a esposa, pode ser um pai que mora junto, né? É verdade, pode ser. Daí eu não vou entrar no mérito. Bom, e recolheu em 15/4/2011 a título de contribuição previdenciária oficial, não está escrito mas oficial, R$109. O seu imposto será assim calculado. Rendimentos, R$10.000. Então, na coluna da planilha lá, que você colocou tudo que você ganhou, deu 10.000. Deduções. Livro caixa, 5.000. Então, tuas despesas foram 5.000. Você tem 2 dependentes. Tem um filho, uma esposa, 2 filhos, enfim. Daí, 2 dependentes a R$301,38. Você vê que dependente está na lista, mas não tem código da outra página. Entendeu? Porque didaticamente eu explico que é dedutível, mas é fora a conta. E no programa da Receita, você no livro caixa coloca as receitas, as despesas, e lá fora você declara os dependentes e a contribuição oficial. Tá? Mas com o tempo vocês pegam. Contribuição oficial, R$109. Então, dos 10.000, eu tirei 5, tirei 301, tirei 109, sobrou 4.582, que é a minha base de cálculo. Daí eu parto para a coluna do lado. Base de cálculo, 4.582,62. Tem que ver a tabela lá vermelha, que não está na tela, mas vocês têm aí. Pela tabela vermelha, caiu na faixa de 27,5%. Daí eu pego a calculadora, 4.000 lá vezes 27,5% dá 3.911,93, que eu deduzo o que também está na tabela, esse valor, 723,95, tendo um saldo de imposto a pagar de 538,19. Entendeu, mais ou menos? Quer fazer de novo? Depois da 10ª vez é automático. Pode fazer esses descontos. Pode sim. Uhum. Pouca gente sabe disso. Bom, e daí a alíquota efetiva deu 5,38%. Então, R$538 é 5,38% de 10.000. Já é muito menor que 27,5%, né? Concorda? 22% a menos de imposto. Bom,
Agora eu ensinei para vocês como faz a planilha, ensinei como faz a conta, e agora eu tenho que dar alguns detalhes disso. Tá na próxima. Pessoal, deixa eu só falar isso aqui que é essencial. O pessoal me perguntou o seguinte: se eu tive prejuízo, tenho meu escritório alugado, paguei um monte de despesa, gastei 5 mil, não recebi nada. Esse prejuízo ele é transportado para o mês seguinte. Vou explicar de novo porque isso é importante. Vamos supor que em janeiro você montou teu escritório, você não vendeu nada, tá todo mundo de férias, foi um mês janeiro negro, beleza? Mas teve despesa, gastou 5 mil de despesa, fechou negativo em 5 mil. Chegou em fevereiro, as coisas voltaram ao normal. Você vendeu 10 mil, teve os mesmos 5 de despesa, você traz os 5 de despesa do mês anterior, e aí 10 menos 10 dá 0. Daí tem imposto a pagar é 0. Você zerou o prejuízo. Entendeu? Isso você pode ir fazendo até dezembro. Se você fechar dezembro com preju, fechou, esquece, janeiro começa de novo a sistemática. Tá? Oi? É isso. Isso, seria um lucro real. Não posso falar isso. Oi. O governo paga? Não, você não paga para o governo. Não. Não, mas olha, eu mostrei para você como você, ganhando 0 em janeiro, 10 mil em fevereiro, não paga nada de imposto. E está tudo certo. Entendeu? Se você não fizesse o livro caixa, esses 10 mil de fevereiro, você ia pagar 27,5. Você ia pagar 2.200 de imposto. Entendeu? Então vamos lá. As despesas não compensadas transportam-se para o mês seguinte até dezembro. Vamos piorar o exemplo. Você em janeiro não vendeu nada, fevereiro também não. Daí é 5 mil de preju em janeiro, 5 mil de preju em fevereiro, já está em 10 mil de preju. Daí em março, você ganhou 10 e zerou o seu preju passado, mas gastou 5 ainda. Esses 5 você leva para abril. Daí em abril você ganhou 10, gastou 5 mais 5, zerou de novo. Daí só em maio que você começa o ano de novo, entendeu? Então você está até abril zerado. O prejuízo ele vai andando. Tá? Voltar aqui na planilha. O que é legal fazer? Quando você fechar no prejuízo, que a despesa dedutível der maior que a receita, você pega esse valorzinho e já lança na primeira linha do mês seguinte, como saldo negativo do mês anterior. Entendeu? Daí você vai apurando isso. Dezembro acaba, porque é anual. Vai ficar para você. Tá. Então, as despesas não compensadas transportam-se para o mês seguinte até dezembro. Quando o imóvel é utilizado também serve para residência, admite-se deduzir 1/5 das despesas. Alguém falou em home office. Se você trabalha em casa, você faz igual à planilha. Só que é tudo 1/5. Tá? Se você mora de aluguel, 1/5 do aluguel, 1/5 do condomínio, 1/5 do IPTU, tudo 1/5. Profissionais que não constituem sociedade rateiam as despesas e escrituram cada um no seu livro. É o caso que o senhor falou. Você tem 3, 4 corretores que rateiam os custos do escritório. Embora o contrato esteja o nome de um, tá? O contrato é o nome de um. Se todos rateiam, cada um pega o seu quinhão ali da despesa e coloca no seu livro caixa, cada um pedaço. Mas tem que tomar cuidado, porque tem diversos, no ramo de vocês tem diversos modelos. Tem o corretor associado, que todo mundo racha toda a despesa e toda a receita, e tem o corretor associado que só recebe dinheiro. Daí tem que tomar cuidado com isso. Tá? Por mais que depois é uma jogadinha, viu? Você faz o seguinte, você que é associado que só recebe o dinheiro, faz o livro caixa da sua casa. Entendeu? Professor. Né? Vai. Dou diferenças? Dou. Então, no ramo de vocês, eu sei o seguinte. Tem corretores, 2, 3, 4, que se juntam, não abrem uma empresa, mas alugam uma sala,
e fazem um escritório, montam um escritório. E o contrato de aluguel está no nome de um, a luz no nome do outro, o telefone no nome do outro, está tudo uma bagunça, está tudo no nome de todo mundo e o nome de ninguém ao mesmo tempo. O que você faz? Vocês pegam a despesa e cada um pega uma parte. Vamos supor que sejam 2. Pega o aluguel, cada um pega metade, pega no seu livro caixa. O telefone, cada um põe metade no seu. A luz, cada um metade no seu. A calunga, cada um metade no seu. Entendeu? Embora esteja no nome dos outros. Mas aí tomam cuidado para tirar cópia e guardar a cópia dos recibos do outro. Pode fazer 2, 10, cada um com o seu. Toma cuidado que o livro caixa é seu. O outro é do outro. Se o outro não quer fazer para uma dele, o do teu é teu. Ok. Pela legislação federal, de novo. Professor, excelente. Consegui captar 100% da tua explicação. Só tenho uma dúvida. Como que eu vou fazer a declaração final, chegando abril, eu vou passar isso no meu imposto de renda, para não tributar novamente, porque teoricamente já foi tributado mês a mês. Eu fiz tudo, né? Isso. Agora, o meu contador, ele vai saber identificar esse meu livro caixa para que eu não pague tributo novamente, né? Porque já foi feito mensalmente. Isso. Então, é o seguinte, se você usa o programa da Receita Federal chamado Livro Caixa, ele exporta um arquivo. Lá na declaração de pessoa física, você importa esse arquivo, a informação vem pronta. Por isso que o contador usa o programa da Receita. Se você levar isso aqui, como eu estou te mostrando, no papel, ele vai ter que pegar essa informação e colocar naquela gradezinha que eu falo para vocês. Dá um trabalho, mas você fazendo dessa forma dá para entender, né? Às vezes, se ele é um cara mais chato, ele vai querer pegar isso tudo e lançar no programa da Receita e transportar para o imposto de renda. Mas fazendo dessa forma manual que eu estou explicando, é perfeitamente demonstrável na declaração, não tem nada a temer. Pode fazer. Eu acho que assim, primeiro você começa fazendo uma planilha. Daí com o tempo você baixa o programa, vai mexendo. É que eu acho que, sei lá, né, o pessoal é meio preguiçoso, não vai fazer isso. Mas eu acho que alguns vão fazer. Bom, existem despesas que não são dedutíveis, tais como aqui das... Bom, já falamos que não é dedutível, né? Deixa eu ver o que mais. Pergunta. Despesas de locomoção, no caso, vale transporte, é dedutível? Já falei, mas eu vou falar de novo. Você, como autônomo, pode contratar pessoas, tá? E além do salário delas, do INSS e do Fundo de Garantia, vale transporte, pode deduzir. Mas, para deduzir, a pessoa tem que ser contratada com carteira registrada. Não pode ser aquele vale transporte... O seu? Não. Não. Nada. Vou cair naquela resposta da mineradora. Não achei isso ainda. Acho perigoso. Acho perigoso. O senhor estava aqui na Quarta Nobre, não estava? Acho que estava, porque ficou me fazendo umas perguntas. Ele estava. Não, peraí, eu tô brincando porque assim, essas perguntas assim específicas das específicas, a gente recebe, mas a gente vai lá, procura e não acha a resposta. Então, eu acho prudente só fazer o que está aí, entendeu? Mas algum dia pode, essa lista aqui a gente vai aumentando. Algum dia pode ter essa resposta. Ó, uma pergunta aqui, pessoal. O que acontece se lança errado? Como assim? Vou explicar. Tá. Ó, vamos supor, você pegou uma despesa que você acha que vale para a despesa, botou no livro caixa, fez a declaração de imposto de renda e etc. Se algum dia alguém te chamar na Receita Federal, vai pedir o livro caixa. Daí ele vai ficar lá cada linha olhando. Daí ele achou uma coisa lá que não podia.
Daí ele faz o que chama-se glosa. Ele pega esse valor e tira da sua despesa e calcula de novo. Daí vai dar um imposto a pagar. E fora essa diferença, ele põe 100% de multa, reduzida a 50% se pagar dentro do primeiro mês, uma coisa assim. Entendeu? Então, melhor não errar. É melhor fazer o que está na lista. Oi? Sim, 5 anos. Só 5 anos. Perguntas que não fizeram agora, mas já me fizeram. Como faz com os valores repassados a outros corretores ao mundo 50? Daí que eu estava explicando aqui. Depende como funciona o tal do 50. Se é o caso da colega associada que não participa da despesa, só da receita, daí o corretor que tem o livro caixa e paga as despesas, lança lá na despesa o teu 50, como repasse a terceiros. Não, nesse caso, pessoa física não tem que reter nada de pessoa física nem nada. Não, é diferente. Assim, ó, vamos aumentar o exemplo. Eu sou um corretor e eu tenho um escritório, eu pago aluguel, pago tudo, e a minha amiga que trouxe um cliente para um imóvel meu. É assim que funciona, né? Daí a gente vendeu o imóvel, recebemos 10 mil. Os 10 mil entram no meu livro caixa e os 5 dela, eu ponho lá, repasso para terceiros, dou 5 para ela. Daí os 5 dela, ela se vira. O meu foi no meu livro caixa. Isso, o meu eu bato no livro caixa. Só que eu não retenho nada dela. Vamos mudar o exemplo. Eu sou uma imobiliária, tenho CNPJ. Primeiro que eu não tenho livro caixa, porque o tributo é sobre tudo que eu recebo. Daí vem 10 mil, eu pago 16,33 de imposto, sobrou... Alguém vai fazer a conta? Não. Sobrou 8.400. Desses 8.400, 4.200 é meu, 4.200 dela. Só que desses 4.200, quando eu for passar para ela, se for por dentro, se for pela lei, eu tenho que reter imposto de renda e INSS dela, que é o tal do RPA. Entendeu? Então eu também tiro dela. Dela vai receber... Por isso que ninguém abre empresa, né? Vocês viram? Em vez de receber 5, vai receber 3.800. Tá? Então, imposto de renda e INSS. O RPA tem que reter. Porque se a pessoa jurídica... Olha isso. Se eu sou imobiliária pessoa jurídica e pago pela pessoa física, eu sou obrigado a reter INSS e imposto de renda. Se eu sou um corretor autônomo e passo para ela o valor, eu não retenho nada. Eu passo o dinheiro dela e ela que se vire. Entendeu? Pega o recibo e declara no livro caixa. Isso. Ah, não, mas aí eu não sei. Eu estou dando exemplo. Daí eu já não sei, meu. Né? Vocês. Ela não vai te pagar metade, não, hein? Vai pagar menos. Eu dei um exemplo de 50 porque eu não sei. Alguém me falou que o negócio é 50, mas pode ser 30, pode ser 20. Né? Pode ser 10, eu não sei, meu. Bom, já que falamos tanto de pagar o tal do imposto, qual que é o modelo da guia para recolher o carnê-leão, código e o vencimento? Então vamos lá. Você fez a planilha do livro caixa, fez a conta e deu R$100 para pagar. E você quer pagar os R$100, tá? Você não quer deixar acumular na declaração anual. Daí você pega uma DARF e você coloca o código 0190. O identificador é o seu CPF. E tem que ser recolhido até o último dia do mês seguinte à apuração. Então vamos supor, a planilha é de janeiro. Em janeiro deu R$100 de imposto para pagar. Até dia 28 de fevereiro, você tem que pagar os R$100 na guia DARF nesse código. Tá? Uma dúvida? Também faz pela internet a DARF. No site da Receita tem lá pagamentos, emissão de guia pessoa física. Daí vai pedir o seu CPF, você põe. Vai pedir o código, que todo mundo tem dúvida, ninguém sabe qual é esse, 0190 e pronto. Como faz... também já me perguntaram. E como eu faço com o ano passado, outro ano que eu não fiz nada, não sei o quê? Depende de cada um. Ou fica quieto, ou retifica. Mas essa resposta eu não posso dar para vocês. Aí cada um vai saber o risco que está correndo. Então, o que dá para fazer... Até esse momento que a gente está aqui hoje é muito legal. Por quê?
vocês acabaram de passar em abril um aperto, ou uma dor de cabeça, ou perdeu a noite de sono, ou ficou na dúvida de como fazer para declarar o imposto de renda, né, de 2010. Então, agora que você passou esse aperto, está com esse assunto na cabeça, você pode pegar 2011 e começar desde janeiro. Por mais que você não recolha o imposto, mas começa a fazer desde janeiro para ter uma ideia do que está acontecendo com a sua vida. Entendeu? Tem parcelamento, remissão de dívida? Não, não tem. Se você quiser retificar uma declaração do ano passado ou de outro ano e der imposto a pagar, vai ter que pagar. Mas é melhor pagar ou declarar que deve do que ser pego e ter uma multa de 100%. Tá? Não, o refis já não tem mais adesão. Já está numa outra fase. Não. Não. Uma coisa importante. O valor que você recolhe a título de carnê-leão, ele está na planilha, ele não é dedutível, tá? Esses R$100 que eu usei de exemplo em janeiro, quando você pagar em fevereiro, ele vai para a coluna de despesa não dedutível. Entendeu? Por isso que o refis não é. Professor, a gente atua como corretor e tem algum outro rendimento. Como pessoa física, como é que casa? Posso ter o livro caixa e no ajuste anual, isso daí se soma com os outros rendimentos? Boa pergunta. É assim, o livro caixa, estava explicando para alguém aqui no intervalo, o livro caixa não é... Como é o seu nome? Laerte. Laerte. O livro caixa não é do corretor Laerte, é do Laerte. Então, a minha situação, eu sou advogado e contador. No meu livro caixa, tem lá recebimentos de honorários, contábeis e advocatícios. No teu caso, que você é corretor, você tem lá recebimentos de comissão e, sei lá, consultoria. Qualquer valor que você receber de pessoa física, você pode pôr no livro caixa. Vou dar um exemplo esdrúxulo. Eu conheci um cara que ele era garçom e ele tirou o Cresce. Ele pode lançar, porque ele recebia do buffet lá, até porque não era registrado nada, e o valor de comissão no mesmo livro caixa. Entendeu? Mas zelador... Não, tá, mas aí... Só toma cuidado, ó. Só toma cuidado uma coisa. O que receber de pessoa jurídica... Ó, atenção, ó. O que receber de pessoa jurídica não põe no livro caixa. Guarda, porque é em outro lugar que você vai lançar na declaração. E você vai receber o informe. E eu acho que é isso. Que, porteira? Então, é aquele caso de valores repassados a terceiros. Se você pegar um recibo dele, que é o TEM, né? Sei lá. Bom. Pessoal, acho que eu acabei. Alguém... Não. Vai. Ó a pergunta. Aquilo que eu recebi de pessoa jurídica, eu não vou pôr no livro caixa. Eu vou pagar alguma coisa? Vai. Só que, se a pessoa jurídica pega o valor que ela vai pagar para você e ela já volta naquela tabela vermelha. E ela já faz a retenção até. O problema acontece quando o que você recebe da pessoa jurídica, ela está no isento, ela está em milão. Porque ela não reteve nada e você não pode lançar no livro caixa. Lá na declaração de ajuste, você pode ser que tenha que pagar alguma diferença de imposto ainda, a mais. Entendeu? Certo. E ela não reteve nada. Aí eu paguei pelo carnê, eu fiz pelo DARF, aliás, não fiz o carnê-leão, mas num valor pequeno, eu fiz pelo DARF. Mas fiquei meio assim que poderia dar um erro, porque eu paguei atrasado, né? Mas eu fiz. Aí eu conversei aqui no Cresce, eles foram atrás também, falaram, não, a Caixa não vai reter nada. Eu falei, mas ela é jurídica, ela está pagando a comissão, deveria reter no momento. Não reteve. Algumas jurídicas realmente não estão retendo. Estão pagando integral, fala, você recolhe.
Entendeu? Daí é o que eu estou falando. A tributação pelo imposto de renda, ela é mensal com ajuste anual. Então, nesse ajuste anual, vamos levar em consideração todos os valores nos lugares certos, porque esse recebimento da Caixa, ele não vai na grade, ele vai lá em recebimento de pessoa jurídica. Põe o CNPJ, põe o nome da Caixa e põe o valor. Daí o próprio sistema da Receita entra na tabela rosinha anual. É uma tabela que a Receita tem e ninguém usa. Está no site, mas ninguém usa para fazer conta. Que é uma tabela. É aquela questão da isenção, né? Até 14 mil e tantos reais você é isento anual. Entendeu? Vamos supor, você recebeu de pessoa física e jurídica ao longo do ano e juntou lá a soma dos valores, deu 1.400, deu 14 mil reais, você não precisa fazer nem imposto de renda, você é isento direto, batata. Entendeu? A gente presta serviço para algumas incorporadoras. Tem incorporadora que só paga via nota fiscal. Outras só através de RPA. Caso eu tenha, por exemplo, uma imobiliária com CNPJ, como funciona? A incorporadora, ela pode recusar pagar a comissão via nota fiscal? Eu diria que é mais uma questão do trato comercial, mas eu nunca vi uma incorporadora recusar a nota fiscal de imobiliária. Nunca vi. É uma opção sua. É você fazer... É aquela questão de você fazer sua conta. Você fazer sua conta fazendo via RPA, né, e fechando a declaração anual, ou abrindo a empresa, dando nota para a incorporadora e pagando 16% de imposto, independente da despesa. O problema do lucro presumido é o seguinte: se você teve preju, você morreu com seu preju, porque é tributado sobre a receita. Vou repetir. Se você tiver CNPJ e for pelo lucro presumido, que vai ser pelo lucro presumido, e você ficou alguns meses sem vender nada e acumulou prejuízo, problema seu. Quando o dinheiro entrar, é 16,33 sobre a receita. Ponto final. Tá? Por isso tem que pensar. Uma pergunta que ainda não está muito claro com relação à pessoa jurídica. O incorporador, a construtora, sei lá eu, quem está pagando a tua comissão na pessoa jurídica, ele exige nota fiscal. Vamos partir do princípio: você não tem nota fiscal, porque você faz pelo livro caixa. Se você faz pelo livro caixa, você pode fazer o recibo de pagamento autônomo. Ele é obrigado a pagar a sua comissão, que tem empresa que não aceita. Então, mais uma vez, é uma questão do trato comercial, né? Eu não posso te dizer aqui, não é o assunto de hoje, né? Se ele pode recusar ou não o TRPA. A outra coisa é que eu não consigo entender. Se o pagamento for feito via RPA, que é o assunto de hoje, vai vir descontado do INSS e talvez imposto de renda, depende do valor da tabela, né? É trato comercial, gente. Daí eu não posso muito ficar falando. Agora, aquele caso do caixa aqui que o nobre colega falou, ele teve que recolher no mês subsequente. Se ele não recolhesse via... chama carnê-leão, porque antigamente era um carnê mesmo, mas hoje não é carnê-leão, tá? É só uma guia mesmo. Só uma lembrança do leãozinho. E se você não recolhesse no mês seguinte, etc., lá na declaração de ajuste anual, quando você jogasse os valores, ia dar o imposto a pagar. Também não tem problema nenhum. Não. O problema é você não lançar lá na declaração anual os valores, omitir receitas e não pagar nada. Daí você tem problema. Exato, pode ter restituição. Por isso que eu vou falar de novo. Declaração de ajuste anual, onde se ajusta o que você recebeu, o que você deduziu eventualmente, o que você tem de retenção, né? E etc. Tudo bem? Mais uma. Ah, tá bom. Tem mais pergunta. No lucro presumido, primeiro mês eu não tive receita, segundo eu não tive receita, terceiro eu não tive receita, no quarto eu tive receita. A taxa é cobrada só no mês da receita ou retroativa? Lucro presumido, tributação. Como aplica aos 16,33%? Você me perguntou no intervalo, né? Se a sua receita é zero, o imposto é zero, não paga nada.
Você só paga o imposto sobre a receita. E também, como são 5 impostos, eles são diferentes. Tem 3 são mensais e 2 trimestrais. Mas eu juntei 16,33 para ficar uma coisa didática, entendeu? Mas são 5 guias diferentes, que vencem em dias diferentes e tal. Mas é importante isso também. Se você não fatura, você não paga nada. Estava até falando com um colega. Empresa, se está inativa, a única despesa mensal é a taxa de licença da prefeitura e a mensalidade do Cresce. Não tem mais nada assim que você vai pagar todo mês. E isento? Como assim? Não entendi. Ah, não, mas é isento corretor autônomo. Empresa imobiliária tem que pagar taxa de licença. Doutor, sair um pouquinho do assunto. Pensão alimentícia. Dá para deduzir? O que dá para fazer? Vou responder essa última pergunta. Aqui está meu e-mail, tá? Nos próximos 10 dias... 10 dias tá bom. Nos próximos 10 dias eu respondo e-mails referente a essa palestra, essa aula, enfim. Pode mandar mesmo que eu respondo. Às vezes eu demoro 1, 2, 3 dias, mas respondo. Só responder essa pergunta que é importante. Nessa página aqui, tem aí? Você tem essa página aí? Tem. Então, nessa página, você vai botar a sua receita, seu livro caixa, dependentes, contribuição previdenciária e a pensão. É que eu não escrevi pensão ali porque é uma coisa específica, mas você colocaria ali a pensão e ela bate 100% da base de cálculo. Mas tem que ser uma pensão judicial. Sim, essa pensão judicial, aí é a minha pergunta, né? É o meu caso, então... eu estou vendo. Eu ainda estou... Como eu ainda estou discutindo, a gente várias vezes fica discutindo, eu, por mim, eu prefiro dar tudo na mão dela e deixar sem despesa, porque eu tenho despesas com escola, com plano de saúde, e nem tudo é dedutível. Escola, plano de saúde, você não consegue deduzir a totalidade. Se eu entregar todo o dinheiro na mão da mãe dele, eu consigo deduzir a totalidade, é isso? Então é melhor que eu entregue todo o dinheiro e não fique com mais nenhuma conta. Você joga o problema para ela, porque é o seguinte... Vamos chutar que você vai pagar R$3.000 por mês para ela. Esses R$3.000 é dedutível 100% do seu livro caixa, na sua conta. Mas ela, ao passo que ela vai ter que pegar esses 3.000 e aplicar na tabela vermelha. Você vai passar um problema para frente. Então, Mas o problema dela, não é seu. Então, por isso, ela quer que eu continue... Doutor, aproveitando, né, o ensejo. Então é muito melhor eu passar todo o dinheiro do que do jeito que ela quer. Ela quer que eu pague todas as contas e ainda dê mais um dinheiro. Então é melhor que deixa ela pagar. Melhor do ponto de vista de... Até agora falando como advogado também, né? De família, que eu já fiz, não faço mais. Do ponto de vista familiar, é melhor tu dar o dinheiro fixo e pronto. Porque ela vai querer mudar de escola, vai querer mudar de plano. Bom. Obrigado, doutor. Tudo bem? Tchau, obrigado. Manda e-mail.